Hoje eu vou te contar 5 lendas urbanas sinistras lá da Coreia do Sul. Olá, amizades, tudo bem? Meu nome é Luísa Kemi, ou só a Kemi. Bem-vindos de volta ao Cafézinho Investigativo, canal aqui do YouTube que falamos sobre casos reais e mistérios que aconteceram em países da Ásia enquanto tomamos um cafezinho gelado. Tráfico de órgãos em táxis. Era verão de 2013 e todos os jovens da cidade de Gwangju, lá da Coreia do Sul, estavam aproveitando as altas temperaturas para sair e se divertir. Em um desses finais de semana de julho, um jovem universitário, que vamos chamar de Minho, estava aproveitando com seus amigos, indo para vários bares, virando vários shots de soju em bares que ficavam perto da sua universidade. No final da noite, ele estava bem bêbado e decidiu que já era hora de ir para casa. Ele se despediu dos seus amigos e foi até a rua principal para pegar um táxi. Ele ergueu a mão e o primeiro táxi passou reto por ele. Um segundo táxi parou e o taxista perguntou: "Para onde você tá indo?" E o Minho, como ele estava um pouco bêbado, ele deu uma gaguejada ali na hora de responder e o taxista simplesmente falou: "Não vou levar uma pessoa bêbada desse jeito, eu tenho medo que você vomite no carro, então eu não vou aceitar a corrida." Depois de alguns bons minutos tentando pegar um táxi sem sucesso, o Minho decidiu caminhar até uma rua menos movimentada para ver se alguém aceitava a corrida. Ele estava andando, meio cambaleando por uma rua escura e vazia, quando um táxi parou do lado dele. Minho olhou pro lado e ele reparou que a porta traseira do táxi já estava aberta para ele entrar. Como ele estava bêbado e sem muitas alternativas, ele decidiu aceitar. "Boa noite", disse o Minho sem obter nenhuma resposta. O motorista parecia estar usando uma camiseta branca, um boné e uma máscara facial. Era um pouco estranho que o homem estivesse usando um boné durante a noite, sim, mas o Minho só queria ir para casa, então ele nem pensou muito sobre isso. Durante os primeiros 5 minutos do trajeto, o Minho conseguiu se manter acordado, ali um pouco pescando, mas acordado. Só que depois disso, ele caiu no sono. E subitamente, ele sente uma forte dor no pescoço, uma dor aguda. Ele abre os olhos, só que por alguns segundos, a visão dele tá completamente turva. Ele começa a perder controle sobre o corpo dele, sua visão fica mais escurecida, seus músculos ficam amolecidos, até que ele perde totalmente a consciência. Horas depois, o Minho acorda e a primeira coisa que ele vê é o céu e árvores. Ele tava meio atordoado, mas ele conseguiu reparar que já tava de manhã e que ele tava do lado de fora. E ele começou a sentir uma estranha dor no abdômen. Então ele decide olhar para baixo, na direção da sua barriga, e ele vê um corte gigante de ponta a ponta da barriga dele e fechado com os pontos meio mal dados, ainda estava sangrando muito. Ele mal conseguia levantar, então ele foi rastejando até a estrada mais próxima, porque ele foi deixado em uma reserva florestal lá na Coreia, que ficava perto de uma estrada. Felizmente, um carro estava passando por lá naquele exato momento e o motorista decide levar o Minho pro hospital. E é lá que ele descobre que um dos seus rins sumiu. E foi assim que Minho se tornou uma vítima de um dos taxistas que traficavam órgãos na cidade de Gwangju. Essa lenda ficou super popular na Coreia em 2013 e 2014 por causa de um print tirado de uma conversa do KakaoTalk, que é o WhatsApp lá da Coreia, mais ou menos. Alguém postou esse print e ele viralizou nas redes sociais. E ele diz mais ou menos o seguinte, traduzido: "A menina 1 fala: não pegue táxis na prefeitura. Alguém que o meu amigo conhece teve que ser operado ontem porque o seu rim foi retirado." Menina 2 responde completamente confusa, só com pontos de interrogação: "Sim, alguém colocou uma agulha no seu pescoço, ele perdeu a consciência e ficou indefeso. Quando ele acordou, ele estava sangrando no estômago e foi abandonado em um campo agrícola. Ele foi levado para um hospital e lhe disseram que um dos seus rins estava faltando." Esse print teve mais de 70 mil curtidas no Facebook e virou um tópico de conversa entre os coreanos. Será que essa história era verdade? Existiam várias outras variações dessa história, de pessoas falando que pegaram táxis e eles começaram a ficar meio sonolentos, e os taxistas estavam botando algum tipo de anestésico nas maçanetas do táxi, não sei como é que isso funciona, e que as pessoas estavam tendo seus órgãos roubados. O departamento de polícia de Gwangju investigou essa história, mas eles não encontraram nenhuma evidência de que ela era verídica. De qualquer forma, teve um homem de 45 anos que acreditou nessa história quando ele recebeu
recebeu uma mensagem da sua esposa pedindo pra ele tomar cuidado com táxis, quando ele recebeu essa mensagem, ele tava dentro de um táxi. Ele ficou tão assustado que ele pulou do carro em movimento e ele foi parar no hospital. E aí, você teria alguma história esquisita dentro de táxis ou Ubers aqui no Brasil para nos contar nos comentários? Ostras. Era uma vez um homem que gostava muito de caminhar na praia. Eu decidi que o nome desse homem também vai ser Minho. O Minho vai ser o protagonista de todas as nossas histórias de hoje, coitado. Caminhar de manhã já tinha virado uma rotina pra ele, então antes mesmo do sol nascer, ele gostava de sair e passar tipo 1 hora espairecendo na praia. Só que um dia ele foi mais cedo que o normal e a praia tava muito escura, e ele acabou não vendo uma rocha gigante pontiaguda que tava na frente dele. E ele acabou batendo o tornozelo em uma dessas rochas e doeu muito. O corte foi realmente meio feio, ele teve que voltar mancando pra casa, sangrando, e ele limpou essa ferida da melhor forma que ele pôde. Deu uma lavada, colocou uma gaze e continuou o seu dia. Ele foi pro trabalho, só que ele começou a sentir um pouco de coceira no tornozelo. No começo ele pensou, beleza, normal, deve estar cicatrizando. E durante toda aquela semana, ele continuou sentindo aquela sensação de coceira, de dor vindo do tornozelo dele, mas ele não queria pensar sobre isso. Por algum motivo inexplicável, o homem não trocou a gaze por pelo menos uma semana. E eu não tô inventando isso. É literalmente parte da lenda urbana. Ele ficou com a mesma gaze por vários dias e foi só no final dessa semana que ele decide que ele é um porco e que ele deveria trocar essa gaze. E ele se depara com a cena mais assustadora que ele já viu na vida. No lugar onde antes tinha apenas uma ferida, agora ele conseguia ver várias micro-ostras incrustadas na carne viva dele. Aparentemente, a rocha onde ele se cortou estava cheia de ovos de ostra e quando ele se machucou, esses ovos entraram na sua pele. E de alguma forma, todos esses bebês ostra nasceram e estavam crescendo dentro da sua pele, porque a ferida não conseguiu cicatrizar, né? Então tava uma mistura de sangue coagulado, pele infeccionada, ostras. E fim de história. Essa é a lenda urbana mais nojenta que eu já tive que contar. E eu não tenho a menor ideia como ostras nascem, como são ostras bebês, mas na minha cabeça é uma coisa extremamente nojenta. Então, e é isso. Definitivamente a gente não vai dormir de noite e ostras são malignas. Próxima. 1, 2. Vou contar uma história que foi escrita por Glitter Goddess 99 no Wattpad, extremamente confiável. Como vocês devem saber, o mercado de trabalho na Coreia do Sul é extremamente competitivo, então os alunos, desde muito jovens, eles são estimulados a estudar quase todas as horas do dia que eles estiverem acordados. Então, eles passam muito tempo na escola e depois da escola, eles também continuam estudando até tarde da noite. Então, em uma determinada noite, uma aluna coreana chamada Sun-hee ainda estava na sua escola, tipo umas 10 horas da noite, juntamente com outros alunos estudando na biblioteca. A biblioteca era o único lugar que tinha luz, o resto da escola estava toda apagada. Depois de um tempo, a Sun-hee precisou ir até o banheiro e ela falou para os colegas, eu já volto. E foi andando pelo corredor escuro até o banheiro. Ainda na biblioteca, os colegas da Sun-hee começaram a ouvir um barulho muito estranho vindo da janela, como se fossem batidas assim. E dava pra ouvir muito bem, porque esse som tava ecoando na biblioteca toda e todo mundo tava em silêncio. Eles olharam todos em volta, tentando entender de onde vinha esse som. Quando eles olharam pra direção da janela, eles viram uma mulher magra, com o cabelo escorrido e olhos fechados, com o dedinho assim batendo na janela. O seu rosto estava completamente pressionado na janela. Ela não estava bem. Todos os alunos ficaram imóveis de medo, sem saber o que fazer, e depois de alguns segundos a mulher abriu os olhos e todo mundo ficou horrorizado porque eles viram que ela não tinha olhos. Ela tinha apenas 2 buracos profundos onde os seus olhos deveriam estar. Ela então levanta o braço e com toda a força do seu punho ela quebra a janela. E assim que ela faz isso, todas as luzes se apagam. No banheiro, a Sun-hee estava lavando suas mãos sem saber o que estava acontecendo na biblioteca. E subitamente as luzes do banheiro se apagam. Ela continuou lavando a mão e quando ela abriu a porta do banheiro, ela começou a ouvir os gritos vindo da biblioteca. Eles começaram subitamente e também pararam subitamente. E a escola ficou em silêncio mortal mais uma vez. Sun-hee saiu correndo pelos corredores em direção à biblioteca e
quando ela chegou lá, ela parou no meio do caminho sem conseguir acreditar no que ela estava vendo. Todos os seus colegas agora estavam mortos. Ela conseguia ver cadáveres no chão espalhados com sangue para tudo que é lado, alguns em cima de carteiras, outros em lugares que um ser humano não estaria normalmente, tipo no topo das estantes de livros. Como os cadáveres chegaram lá, ela travou de medo, começou a tremer sem entender o que estava acontecendo, e foi aí que ela começou a ouvir passos vindo do corredor. Sun-hee pensou rápido e ela decidiu se jogar no chão junto com os corpos dos seus colegas para fingir que ela mesma estava morta. Sun-hee estava imóvel no chão, em completo silêncio, e ela pôde ouvir alguém abrindo a porta devagar, o ranger da porta. Depois ela ouviu mais passos, andando pela biblioteca, como se estivesse procurando algo, os passos ficando cada vez mais fortes. Além dos passos, ela também começou a escutar uma voz sussurrando. 1, 2, 1, 2, 1, 2. A Sun-hee estava com muito medo, mas ao mesmo tempo ela estava curiosa para saber quem era. Vai que era a polícia vindo ao seu resgate. Então ela abriu os olhos, ainda imóvel, e lá ela viu aquela mulher fantasmagórica, pálida, extremamente magra, no meio da biblioteca. Sun-hee fechou os olhos novamente e começou a lutar aquele sentimento de querer gritar, de querer correr, porque ela conseguiu ver a mulher se rastejando de corpo em corpo, olhando para ver se as pessoas estavam realmente mortas e sussurrando. 1, 2, 1, 2. O som foi aumentando, como se a mulher estivesse chegando cada vez mais perto. 1, 2, 1, 2, 1, 2. Sun-hee continuou imóvel até que o som parou completamente. Depois de alguns minutos em completo silêncio, a Sun-hee pensou, talvez essa seja a minha única chance de sair aqui com vida. Ela abriu lentamente os olhos e ela viu. A mulher estava agachada bem em cima dela, encarando-a diretamente. E essa mulher fantasmagórica estava com o dedo apontado exatamente para o rosto da Sun-hee. E nesse momento ela grita, 1, 2. Foi assim que ela arrancou os globos oculares da Sun-hee. A lição de moral dessa lenda urbana é, não estude, apenas vá dormir. E da próxima vez que os seus pais te mandarem estudar na calada da noite, mandem para eles esse vídeo. Os ventiladores assassinos. Vou contar pra vocês provavelmente a lenda urbana mais esquisita de todos os tempos e explica mais ou menos por que os coreanos não dormem com ventiladores ligados durante a noite. Era uma vez o Minho de novo, coitado. Quando ele era criança, com mais ou menos 10 anos, a sua mãe sempre falava que ele não deveria dormir de noite com o ventilador ligado e o quarto todo fechado, mesmo se tivesse super quente durante o verão. Por quê? Porque, segundo ela, isso poderia levar uma pessoa à morte. Isso mesmo, muitos coreanos acreditavam, mais ou menos nos anos 2000 e pouquinho, que os ventiladores elétricos, quando ligados em um quarto fechado, poderiam matar uma pessoa, às vezes por hipotermia, às vezes por asfixia, mas tipo assim, como? Segundo essa lenda urbana, os ventiladores elétricos criam tipo um vórtex de ar que acaba com o oxigênio do quarto. Ou às vezes a temperatura do quarto abaixa tanto que a pessoa morre de hipotermia. Que ventilador potente, não é mesmo? O que faria então um ar-condicionado? Enfim, a mãe do Minho sempre contava essa história pra ele, então ele sempre desligava o ventilador antes de dormir. Mas sabe quem não acreditava nessa história? O pai do Minho, que achava que tudo isso era uma grande baboseira. Então um dia ele ligou o ventilador enquanto a sua esposa ainda estava dormindo e ele pensou, de manhã eu vou provar pra ela que essa história é mentira. No dia seguinte, o Minho acordou sozinho no seu quarto, o que ele achou muito estranho, porque normalmente era sua mãe que ia acordar ele. Ele parou para ouvir os sons, mas nada, ele não ouviu seus pais conversando, ele não ouviu pratos do café da manhã sendo feito, nada, só um silêncio assustador. Ele levanta e vai direto pro quarto dos pais e ele se depara com os dois imóveis na cama. Ele tenta pular em cima deles, tentar acordá-los de todas as formas, mas ele não consegue, porque eles estavam mortos. E foi então que ele vê no canto do quarto um ventilador ainda ligado. Eles foram vítimas do ventilador assassino. Como vocês podem imaginar, essa é uma lenda urbana sem nenhum embasamento, não se sabe exatamente quem começou com esse rumor, mas muitos coreanos, principalmente no passado, acreditavam nisso. Então, até hoje, tem muita gente que ainda não dorme com o ventilador ligado porque acha que pode morrer, que pode ter uma paralisia facial. E o que eu achei mais legal de tudo é porque, pesquisando sobre essa lenda urbana, as pessoas acreditam que talvez em 1970 os coreanos tenham inventado toda essa história para tentar poupar a energia elétrica das casas, mas não se sabe.
O fantasma de Jae-ro. Existe uma grande rodovia lá na Coreia do Sul que liga Seul a Gyeonggi. E essa estrada se chama Jae Road, Estrada Jae. Essa estrada tem um alto índice de acidentes, principalmente durante a noite, porque essa região ali tem uma região da estrada que fica com muito nevoeiro, então a visibilidade é muito baixa. Um dia, um homem, que é novamente nosso querido Minho, estava dirigindo pela estrada de noite depois de sair da casa dos seus amigos. Era um daqueles dias com muita névoa, então ele estava prestando muita atenção para não se envolver num acidente. A estrada estava super tranquila, sem muitos carros, mas ali na frente ele pôde observar um objeto estranho. Ele começou a dirigir mais devagar, com cautela, e ele descobriu que se tratava de uma pessoa. Na verdade, uma mulher com cabelos muito compridos e roupa branca, por algum motivo é sempre assim. Mas quem estaria caminhando no meio de uma rodovia a essa hora da noite? Era uma mulher mesmo e ela parecia estar usando óculos de sol à noite. Ele abre a janela e pergunta se ela precisava de ajuda, de carona para algum lugar. Ele mal conseguia ver o rosto dessa mulher porque ela estava com o cabelo tampando todo o rosto. Ela diz que sim e coloca o seu endereço no aplicativo de navegação do Minho. E os dois começam a dirigir no meio da estrada em silêncio completo. O Minho não queria encarar muito porque claramente essa mulher tinha passado por algum evento traumático ou por maus bocados, então ele ficou concentrado ali na estrada. Só que em um determinado momento, quando eles foram chegando mais perto da cidade, ele perguntou: e aí, a gente vira à direita agora? Só que ele não recebeu nenhuma resposta e ele simplesmente fala de novo: é pra virar aqui à direita? E vira pra olhar na direção do passageiro. E simplesmente a mulher desapareceu. Depois ele checa o app e descobre que o endereço final dessa mulher era o cemitério. Segundo essa lenda urbana, esse fantasma de Jae-ro é uma mulher de 20 e poucos anos que faleceu em 2002 por estrangulamento. Eu não entendi porque não foi acidente de carro, mas foi estrangulamento no meio dessa estrada. E sabe os óculos de sol? Pois é, ela não estava usando óculos, é porque ela não tinha olhos. De novo, ela deve ser parente daquela fantasma lá da biblioteca. E ela foi avistada várias vezes por várias pessoas diferentes na Coreia, toda vez que eles estão dirigindo de noite em um lugar bem isolado. É tudo isso que temos por hoje. É um episódio um pouco relâmpago, porque precisava editar sozinha muito rapidamente. Então, muito obrigada por assistir. E lembre-se, se vocês tiverem medo de dormir de noite, mantenham-se cafeinados. Ou não, porque, né, aquela fantasma gosta de aparecer de noite. Na verdade, é só não estudar, eu acho. Beijo.